E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez o capítulo 3 do Capital, de Karl Marx, onde a gente vai falar sobre a jornada de trabalho. No vídeo passado, a gente falou sobre como nasce o capital e como que é o processo fabril de uma forma um pouco mais próxima, onde a gente está falando que o lucro é roubo e o que não é pago para os trabalhadores é onde nasce o capital, é onde o capital se alimenta e ele cresce. E o que ele vai querer fazer, como sempre, como o Leviatã, como algum monstro aí das mitologias, é capturar o máximo possível das suas vítimas. E aí o autor aqui entende, e agora a gente vai falar disso sobre a jornada de trabalho. Como que a gente explora mais um trabalhador, faz ele trabalhar mais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, a primeira coisa que o homem do dinheiro pensa para maximizar o lucro dele é aumentar a força de trabalho, é claro, como eu falei, né? E aí ele compra a mão de obra do trabalhador por seu valor diário. O dia tem 24 horas, então o trabalhador ele tem que fazer alguma coisa entre 0 e 24 horas de trabalho. Mas esse valor não é exatamente algo fixo. Ele varia de 6, 8, 14 horas, 16 horas do trabalho, tudo de acordo com o que foi estipulado ali em alguma negociação ou alguma imposição. E aí o que o cafeiro tenta fazer nesse livro, o Marx é um pouco mais chato, é sempre, na verdade, mais chato, e o cafeiro tenta colocar uma prosa para mostrar a indignação do trabalhador que vê a sua mercadoria, ou seja, o seu trabalho, sendo vendido por um valor abaixo do seu preço verdadeiro. Então, se o trabalhador produz R$300, por exemplo, e é pago para ele só 100, ele está sendo roubado em 2/3, né, que seria R$200, e aí, na prosa do cafeiro, ele exige esse valor de volta. O Marx vai ter vários exemplos de mostrar como a sua mão de obra, como a mão de obra das pessoas é roubada, das mulheres, das crianças, dos homens que trabalhavam exaustivamente, e era tipo assim, não era, trabalhei escala 6x1. Escala 6x1 é um paraíso, assim, para aquela época, mas, vou dar um pitaco aqui, não só dessa época do capital nascendo, mas sempre foi a história da humanidade uma história de miséria, inclusive. Para quem não sabe, antes a gente vive no paraíso da medicina e do paraíso da maioria das coisas há menos de 200 anos na história da humanidade. Antes sempre foi assim, inclusive nessa época da Revolução Industrial e quando o capital começou a realmente se expandir de forma mais forte, tinha excesso de trabalho de 16 e 18 horas, inclusive o Marx coloca, e outros autores, não só somente sendo Marx, né? Coloca casos de, por exemplo, de mulheres que trabalhavam 26 horas consecutivas porque tinha uma demanda para entregar. Tem coisa para entregar. Por exemplo, a mulher trabalhava na alfaiateria ali, precisava produzir para ontem muitas mercadorias ali para algum rico, alguma pessoa assim que precisava de muitas coisas, ou para muitas pessoas que precisavam meio que para ontem. E aí, para fazer isso, não tinha esse negócio de deu sexta-feira, 6 horas da tarde, tchau, vou bater meu ponto. Era tipo assim, cara, só vai sair daqui quando terminar. Vai demorar 26 horas. Isso, exatamente, é isso que a gente vai fazer. E aí, o autor, ele também, o autor não, né, mas no livro, fala que existem laudos médicos, né, que com certo costume, com certa frequência, chegavam até atrasados, mas colocavam que no atestado de óbito ali, que a causa da morte era excesso de trabalho. E aí o que os trabalhadores deveriam fazer, segundo o autor, é que sempre que houvesse uma nova medida dos capitalistas ou do Estado para aumentar essa força de trabalho ou para prejudicar a vida das pessoas, o que os trabalhadores iriam fazer? Então agora ele põe a dúvida, tipo assim, se a única coisa que a gente tem para vender é a nossa força de trabalho e quem manda no final das contas são os capitalistas, é o homem do dinheiro e é o Estado, né, que eram os reis ali, na época não tinha presidente, né, eram os reis, o que os trabalhadores iam fazer para proteger a vida deles? E a única solução que ele vê para isso seriam as revoltas, né? Na verdade, ainda não existiam tantas revoltas assim na época, mas você via que isso já começou a se aflorar dentro desse processo. E aí as revoltas, sim, começaram a ser intensificadas por isso, porque eles não viam mais nenhuma solução. E você vê, por exemplo, a sua esposa, o seu filho morrendo por excesso de trabalho, seu marido morrendo por excesso de trabalho, assim, as pessoas realmente não tinham tanto escrúpulo para fazer uma greve geral. Era tipo assim, matar os outros, tacar fogo em fábrica, quebrar tudo, e era desse jeito. Então, assim, hoje existem greves, existem coisas, mas é um mundo
muito, muito melhor do que nessa época. E aqui o autor Marx e Cafiero de uma forma mais leve. Então aqui para mostrar Marx de uma forma chata e Cafiero de uma forma mais leve, que era uma época bem complicada, mas que isso é tudo para mostrar que o Capital, ele na época de uma forma mais rústica do que hoje, porque hoje você tem marketing, você tem outras coisas que conseguem fazer com que a elasticidade do preço seja maior, ou seja, eu consigo comprar algo por X e vender por X elevado a mais potências. Na época o que você podia fazer era produzir mais, e para produzir mais você precisava ou de mais pessoas, e daí entravam as mulheres e as crianças, ou mais homens, ou as pessoas com quanto mais cedo melhor, ou você aumentava a carga horária, né, a força de trabalho, e aumentando a força de trabalho você tinha essas repercussões entre os trabalhadores, né? Esse capítulo é bem simples, a intenção foi só mostrar basicamente essa coisa. Para você aumentar o capital você precisa de mais trabalho e explorar mais os trabalhadores, é o que o autor está falando. E na verdade ele coloca mais exemplos de como isso acontecia e tenta te revoltar um pouco, né? Algumas pessoas se revoltam, outras não, mas isso eu não estou interessado. O capítulo era esse. Se você quiser ter mais fonte sobre isso dentro se você pode pegar PDF ou comprar o próprio livro, tem muitas referências ali bem bacanas para você estudar, mas de forma geral é bem isso, é super simples, só para vocês entenderem mesmo de uma forma bem simples o que o autor quer passar, tudo bem? Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, para acompanhar os próximos capítulos desse livro e de outros que eu posso colocar aqui no site, tá bom? E por hoje é isso, e tchau, tchau.